Nação, saiu a notícia que o Atlético Mineiro está de olho em Bruno Henrique do Flamengo. Será que essa negociação tem chances de acontecer? Vamos juntos conferir tudo que a mídia está comentando sobre essa notícia que está sacudindo o mundo do futebol. E já se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer, porque o assunto está imperdível. Créditos para o Placar TV e corte do Flu Esporte Clube, o link está na descrição e bora lá. Toda janela dizem que o Atlético tem interesse no Bruno Henrique, que queria contratar o Bruno Henrique, mas eles nunca chegaram e, de fato, oficializaram uma proposta pelo Bruno Henrique. E está acontecendo isso no exato momento. Existe muita especulação, muito disse-me-disse, mas até o momento, o Atlético Mineiro não formalizou nenhum contato, digamos assim, pelo Bruno Henrique. Bruno Henrique é um jogador que ele não esconde que ele era atleticano, era torcedor do Atlético, enfim, ia para o estádio, para o Mineirão, assistir jogos do Atlético. É um jogador que tem 33 anos e assinou um contrato com o Flamengo, tem uma renovação com o Flamengo, tem mais 2 anos de contrato. E, Ilan, o contrato dele é um contrato muito bom no Flamengo, então, e ele é um jogador considerado importante para o técnico Felipe Luiz. Então, além do Galo precisar dar o próximo passo que nunca deu até o momento, precisaria também o Flamengo estar disposto a negociar o Bruno Henrique, o que não me parece no momento, Ilan. Essa é a questão, né, Raíza, Gabriel? O Papa, o Bruno Henrique é esse jogador que, tudo bem, que o Flamengo não está disposto a negociar, mas se pintar uma proposta muito boa, o Flamengo está em condição de abrir mão do Bruno Henrique, ele deixou de ser aquele jogador tão essencial que já foi, tudo bem que faz um tempinho, né, 2019 para cá, 2020, mas hoje ele não é esse jogador tão fundamental no elenco, Papa? Eu considero fundamental, até porque o Pedro tá se recuperando, o Carlinhos está longe de ser uma realidade, e o Gabigol saiu. E o Bruno Henrique, além da função de jogar pelos cantos, ele joga também como atacante, como centroavante. Ele é muito bom na jogada aérea, tem uma impulsão muito boa. É um jogador bem completo. E aí eu acho que o Bruno Henrique, e você mesmo com a contratação do Juninho, que a gente não sabe se vai ou não vingar, né? Não sei se a Raíza concorda comigo, o Bruno Henrique ele faz essa função de centroavante. E o Flamengo precisa demais dessa função do Bruno Henrique, né? Desse jogador aí, desse coringa no ataque. O Flamengo não vai perder o Bruno Henrique, pelo menos nesse ano, gente. Não vai. Eu vejo como uma situação aí muito difícil. Eu conversei com a fonte ligada ao Bruno Henrique, tem a mesma informação da Raíza, que é muita especulação e pouca verdade. Pouca situação que realmente chega para o jogador e que o que ele passa para a gente é que o jogador está focado e quer continuar no Flamengo. Tá bom, eu vou devolver a bola para vocês aí, mas deixa eu só dar uma passada rápida aqui, meus colegas dentro do estúdio. Joga muita bola o Bruno Henrique. Não acho que não está mais no auge dele, né? Ele teve um auge ali espetacular. Eu acho que em 2019, eu sou daqueles que acham que o Bruno Henrique, não sei se são tantos assim, mas conheço gente que acha como eu, que o Bruno Henrique foi o principal jogador do Flamengo em 2019, se é que dá para apontar um jogador principal naquele time, que eram 11 jogadores espetaculares, né? O time do Flamengo de 2019. Mas o Bruno Henrique era um monstro, já não está naquela fase, naquela forma física, mas acho que não dá para abrir mão de um jogador como ele, né, o Pedrosa? Concordo, Ilan. Acho que o Bruno Henrique ele se tornou um jogador mais polivalente até mesmo depois da lesão. Ele teve uma lesão multiligamentar que você não sabia como o Bruno Henrique ia voltar a jogar e ele fisicamente conseguiu se adaptar, conseguiu ainda ter a velocidade, não que ele tinha antes, mas ainda assim ser um jogador veloz, é um jogador, como o Papa falou, tem uma bola aérea também muito qualificada. Se a gente for lembrar de como o Felipe Luiz utilizou ele no ano passado, em muitos momentos jogou até o Bruno Henrique com o Gonzalo Plata como 2 atacantes mais móveis, né, sem a referência do centroavante. Então acho que o Bruno Henrique é um jogador hoje que continua sendo indispensável para o Flamengo. Dizem que ele é Atlético Mineiro, até por ser mineiro, que ele tem essa relação, mas eu não vejo o Felipe Luiz abrindo mão do Bruno Henrique, e digo mais, eu não vejo o Bruno Henrique sendo reserva dessa equipe, mesmo com a chegada do Juninho, na minha visão com o Felipe Luiz. Então, pro lado do Flamengo, não faz sentido algum você perder o Bruno Henrique nesse momento. Fabiano, o Bruno Henrique ainda é um jogador que jogaria, eu acho, como titular, não vou dizer em todos os times do Brasil, mas em 15 ou 16 times do Brasil, da Série A, eu acho que dá pra gente cravar que ele seria titular hoje ainda. No elenco, ele teria vaga em todos e seria titular na grande maioria, com certeza, inclusive nos clubes que disputam lá em cima com o Flamengo. E é interessante, porque o Bruno Henrique, ainda no início da caminhada dele no Flamengo, com o Abel,
Ele já jogou como centroavante, só que aí o erro do Abel era botar o Gabigol como um ponta. Ele invertia às vezes. Até um jogo emblemático E o Arrascaeta no banco. Exatamente, que ele colocou contra o Peñarol, o Flamengo perdeu no Maracanã e deu problema a isso, mas aí o Bruno Henrique o que fez? Foi inteligente, ele aproveitou também e começou a jogar como centroavante de acordo com a necessidade. Hoje, mais velho, não tendo talvez a mesma vitalidade para jogar sempre como um extremo, como um ponta, ele pode ser importante como centroavante ou num 4-4-2, um segundo atacante também. Em vários clubes do Brasil, o jogador tem muito mercado e tem muita qualidade. Vou falar uma coisa, Não tem, tá. A gente não falou do Bruno Henrique, cara. O que você Ah, ouviu é. e o que eu ouvi pra gente falar? Cara, não, Tem Bruno Henrique, cara. o que eu ouvi é que o Galo estaria interessado no Bruno Tá Henrique precisando. e que teria falado já com o Bruno Henrique e a equipe dele e tal, só que considera a negociação muito difícil, porque ele renovou por vários anos com o Flamengo e tem um salário estratosférico, alto, é. só sairia pela multa. Quanto é o salário do Bruno? Não sei. 2 É milhões quase, e pouco. assim, com as luvas dá 2 milhões e pouco. É uma grana. É porque isso que é foda, E né, aí, cara? Dudu? Olha só, isso é loucura que eu vou falar. Mas o salário de 2 milhões e pouco, os clubes estão fazendo não ficar mais tão absurdo assim, cara. Não, Você faz uma peraí. parceria com casa de apostas, É. inclusive, como é agora. Não, mas tem é só nada pensar absurdo. também no que é o real Mas hoje só pro tem- mundo, né? tem 3 5 anos clubes, né? atrás o real valia Sim. metade. É. O dobro, né, no sim, caso. sim. E veja, não tô falando que não é um Vale o absurdo, dobro. tá? Valia Mas o é dobro. que hoje os clubes estão fazendo se não se tornar mais um Mas o absurdo. Bruno Henrique, esse salário estratosférico do Bruno Henrique é muito similar ao do Rony, sabe? Porque o maluco foi ídolo pra cacete, não sei o quê, o faz Flamengo jogada quis bonita, renovar né? com ele, Sim. tinha interesse de outros clubes e tal. E, diferente do senhor Gabriel, o Bruno Henrique nunca parou de ser útil pro Flamengo em campo, bola. Aham, E aham. nunca deu problema E pro ele Flamengo. tinha machucado e voltou muito bem, né? Sim. Então, eu acho que... então, BH falam sobre o BH, né? Porque a família dele é de lá, Sim. a família atleticana, o caramba, aí fica nesse burburinho. Falam que é um desejo do Atlético. Tem dois jornalistas que são muito bons. Um fala que tem conversa e o outro fala que não tem conversa porque não cabe o salário no orçamento. Você falou isso que faz os times... Só que assim, o Atlético, por exemplo, o salário mais alto é o do Hulk, que não chega a 2 milhões. Uhum. Se não me engano, é 1,5 milhão. É o mais alto do elenco. Então, o Atlético, ele trabalha com 1 ou 2 jogadores só nessa faixa, não tem muito mais. O Flamengo tem alguns jogadores com mais de R$1 milhão. Sim. O Palmeiras tem mais que alguns jogadores de R$1 milhão. Então são alguns times específicos que já estão com a saúde financeira melhor. O Corinthians deve ter alguns também, só que assim, a gente tá naquele parada, John, que a gente tem esses jogadores pra fazer loucura, mas a gente não pode passar muito disso. É que é foda que eu tenho o Memphis ali custando 3,5 milhões, né? Cara, Então, tem mas uma ele coisa dá um também. fator Então, tipo de assim, ganhar e aí é dinheiro nesse- Não, também, é. né? Sim, não. O Memphis ele tem o que vem a favor. favor, Claro, é. ele traz um pacote. Mas esses caras, por exemplo, eu não sei quanto era o salário, por exemplo, do Soares no Grêmio. A gente Era consegue mais de isso 2, aí? era o maior salário do Brasil na época Era, que ele tava. era um salário também. Então, É. esses caras, beleza. Mas tem alguns outros jogadores que já estão recebendo. Por exemplo, o Gabigol, super vencedor. Mas ele tava pedindo quase 3 milhões. Quase não era? 3 milhas, sim. quase 2,5 no Então, assim, os clubes estão fazendo isso acontecer, cara. É meio. Uma coisa que... Não, eu ia falar que o Bruno Henrique é Goiás, Santos e Flamengo. É isso? Ele nunca passou. Não, ele foi pra pelo fora, Mineiro? foi o Wolfsburg, se eu não me engano. Wolfsburg. Jogou na Alemanha. É o W verde lá da Alemanha. Fez 2 gols contra o Real Madrid na Jogou lá fora. Aí ele veio de lá, veio pro Santos. É. Aí ele teve uma... Aí o que aconteceu? Porque o Flamengo deu uma sorte, digamos assim, porque ele teve uma lesão no olho muito grave, Eu lembro. que o povo não sabia nem se ele voltar a jogar bola. E o Flamengo meio que pegou ele nessa época, então ele pagou tipo coisa de 20 milhões de reais no Bruno Henrique na Nossa. A época. galera falava que era saudão do Santos, né? O Flamengo pegou a galera É do Santos. verdade. Mas aí, o que você ia falar? Nação, essa história aí do Atlético Mineiro querendo o Bruno Henrique é pra deixar qualquer flamenguista de cabelo em pé. O cara é um monstro, decide jogo, tem velocidade, raça, é uma peça fundamental pro Mengão. Eu sei que ele já tá há um tempo no clube, mas sinceramente, vender ele agora seria um baita erro. O Galo pode até ter dinheiro, eu acho que tem, né? Mas será que vale a pena perder um jogador tão importante para um rival direto? E outra, cara, o Bruno Henrique, ele é identificado com a torcida. Tem estrela, ele sempre aparece nos momentos grandes. Não dá para imaginar ele jogando com outra camisa no Brasil, não dá mesmo. Se o Flamengo abrir mão dele, quem vai segurar esse ataque poderoso que a gente tem, não é? O Mengão tem que segurar firme aí, cara, e mostrar que aqui não se brinca. Agora, fala aí, nação. Vocês acham que o Flamengo deveria liberar o Bruno Henrique pro Galo? Ou melhor, segurar ele de qualquer jeito? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com a galera. Valeu? Fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.